Então, pessoal, de novo, boa noite. A aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de tirar dúvida de vocês, tá? Então, antes de mais nada, eu queria perguntar, vocês têm alguma dúvida, tentaram fazer alguma coisa, algum exercício e não deu certo? Hoje, vocês que dizem como é que a gente vai fazer. Eu fiz a questão 2 da página 10, só não consegui a B, Só ou um a da minutinho aqui. apostila. Tá, questão 2, na página 10. Só um minutinho. Tá, a questão 2 eu vou colocar aqui na tela, tá? Só um minuto. Só um minutinho. Pronto, questão 2, página 10. Então, vamos lá. A questão 2 pergunta quais subconjuntos são linearmente independentes. Ok? Aí você não conseguiu fazer qual? O item B, foi isso? Eu não consegui fazer a alternativa B aí, a letra B. Ah, tá. A B é um pouquinho diferente porque é com os complexos, tá? Bom, pessoal, então vamos relembrar o que é que significa ser linearmente independente. Um conjunto de vetores é linearmente independente quando você toma uma combinação linear dos vetores desse conjunto. Se ela resultar em zero, significa que todos os coeficientes são zero. Né? Então, vamos relembrar aqui a definição. Então, imagina aqui que você tem aqui um conjunto V1, V2, um conjunto Vn de vetores. Chamar esse conjunto aqui de epsilon, tá? Então, dizer que epsilon, você disse que esse conjunto aqui é linearmente independente, ele é Li, se acontece o seguinte: se eu pegar uma combinação linear desses camaradas aqui, combinação linear, lembra, você multiplicar cada um deles por um número real e somar tudo. Vn. Se essa combinação linear aqui, zero, e simplificar que os coeficientes A1, A2, AN são todos nulos. Ok? Isso que significa dizer que o conjunto é linearmente independente. Como eu falei semana passada, observe que você pegar um conjunto de vetores e escrever uma combinação linear deles dando zero, não tem nada demais. Basta você pegar todos os coeficientes aqui iguais a zero. Para o conjunto ser linearmente independente, então você sempre consegue que isso aqui dê zero. Basta você pegar esses A1, A2 até o AN iguais a zero, tá? A pergunta é, será que eu consigo coeficientes não todos nulos, de tal forma a tornar essa soma aqui, essa combinação linear, zero? Tá? Então vamos ver aqui. No item A, vou fazer o item A aqui para... Aliás, você teve alguma dúvida, Nathan, no item A? Alguém tem alguma dúvida no item A? Não, eu não tive dúvida não, consegui resolver de boa. Mas Então vamos para o item a B, B, tudo bem. Ok. Então vamos para o item B. No item B... Só a C que eu achei assim um pouco confusa, mas consegui resolver. Tá, eu comento depois, ok? Então, no item B, quem é o conjunto epsilon? É o conjunto que tem esse vetor aqui, 1, 1, 1. Só um minuto. E o outro vetor I, I, I. Ok? Esse aqui contido em C3. Aqui, pessoal,
Lembrando que o C3, isso aqui, o C3 é o conjunto dos pares, das triplas, desculpe, da forma, vou chamar aqui de XYZ mesmo, tá? XYZ, tais que, deixa eu usar outra notação aqui para escrever menos. Então aqui é o conjunto dos pares, vou chamar assim de Z1, Z2, Z3, onde ZI é um número complexo, e esse I é 1, 2 e 3. Ok? Ou seja, isso aqui é como se fosse o R3, só que em vez de ser R, são os complexos. Sei que vocês não têm... A gente falou que não ia trabalhar com complexos aqui, mas é simples. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar uma combinação linear desses dois vetores, igualar a zero e ver o que acontece. Então, vou pegar aqui um A1, eu vou chamar esse vetor aqui de V1, esse aqui de V2. Então, eu pego uma combinação linear, eu pego aqui A1, V1, mais A2, V2, igual a zero. Aqui só tem que ter cuidado com uma coisa, deixa eu só... Aqui, como a gente está em C3, o corpo que a gente vai trabalhar, os coeficientes, tem um de vocês com o microfone ligado, tá? Desliguem, por favor. Aqui os coeficientes, pessoal, eles vão ser números complexos, tá? O A1 e o A2 aqui vão ser complexos, então seria uma coisa desse tipo aqui, ó. A1 que multiplica 1 mais A2 que multiplica I, igual a zero. Lembrando que I é unidade imaginária, tá? I ao quadrado... Só um minuto. I ao quadrado é a unidade imaginária, isso aqui é igual a menos 1, tá? Então, observe, pessoal, que aqui você vai ter um sistema, aqui você multiplica, pelas regras usuais lá dos vetores. Então, isso aqui fica A1 vezes 1, mais A2 vezes I igual a zero. Então, você tem aqui A1 mais I vezes A2 igual a zero. A segunda equação é a mesma coisa, a terceira equação é a mesma coisa. Ok? Não, fica A1 vezes 1 mais A2 vezes I, A1 vezes 1 mais A2 vezes I, A1 vezes 1 mais A2 vezes I 3 vezes. Então, na verdade, você tem três equações iguais, eu vou escrever só uma, tá? Então, o que é que a gente tem que mostrar? Tem que mostrar que A1 e A2 são iguais a zero. Ora, pessoal, mas observa o seguinte. Isso aqui está me dizendo... Isso aqui é um número complexo, tá? Isso aqui é um número complexo. A1 mais I a2 é um número complexo, zero. Para esse para um número complexo ser igual a zero, pessoal, esse camarada e esse necessariamente tem que ser iguais a zero. Isso se a gente estiver considerando A1 e A2, vou ver os dois casos, tá? Ele não fala aqui, eu vou considerar A1 e A2 números reais, tá? Depois eu comento com complexos. Então, isso aqui é um número complexo, aqui é a parte real, a parte imaginária. Decorre lá dos números complexos, o número complexo ele é zero, se só ser a parte real e a parte imaginária.
são ambos iguais a zero. Aí você pensa, Jobs, se o A1 e o A2 forem números complexos, aí você tem que escrever o A1 como sendo a parte real dele, vou chamar a parte real de, sei lá, vou chamar de alfa. Então é alfa 1 mais i alfa 2. E o A2 eu vou dizer que ele é da forma beta 1 mais i beta 2. Eu substituo aqui, nessa expressão. Vai ficar alfa 1 mais i alfa 2 mais i que multiplica alfa, desculpe, aqui é usei beta, né? Ok. Aqui fica i que multiplica beta 1 mais i beta 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Ok? Quando você redistribui isso aqui é a mesma coisa que alfa 1. Esse i com esse i aqui fica alfa 1 menos beta 2 mais i que multiplica alfa 2 mais beta 1. Isso aqui é igual a zero. Observe que, agora, como eu estou supondo que alfa A1 e A2 são números complexos, eu já não consigo concluir que esses vetores são LIs. Porque isso aqui tem que ser zero, ou seja, alfa 1 tem que ser igual a beta 2 e o alfa 2 tem que ser igual a menos beta 1. Mas eu não concluo que eles são zero. Tá? Então, não está dito aqui, mas aqui, esses conjuntos aqui, o conjunto de coeficientes que você vai tomar tem que ser, para o conjunto CLI, tem que ser, os coeficientes têm que ser reais. Se os coeficientes forem complexos, nesse caso aqui, não é verdade. Você consegue dois números complexos não nulos, de tal forma que essa combinação aqui dá zero. Ok? Entendido? Entendeu, Nathanael? Por que você tem que usar essa estrutura de complexos mesmo? Não tem jeito. Ok? Alguém não entendeu? Quer que eu repita alguma coisa? Então, agora vamos para o item C. Vocês tinham perguntado também. Professor, repete aí a Oi. partir do A1 igual a alfa 1 mais... Porque é o seguinte, não está dito que a pergunta é quais subconjuntos são linearmente independentes. Como aqui você está no C3, você tem duas possibilidades para os coeficientes. Ou os coeficientes são reais, e aí nesse caso, se os coeficientes são reais, você conclui que o conjunto é linearmente independente. Por quê? Porque se o A1 e o A2 são reais, quando você desenvolve essa expressão aqui, o resultado é somente uma equação da forma A1 mais I vezes A2 igual a zero. Ou seja, isso aqui é um número complexo. Tá? Certo. E o número complexo é zero se a parte real e a parte imaginária são zero. Que era o que a gente queria provar, que o A1 é igual a A2, que é igual a zero. Okay? Então, se o A1 e o A2 são números reais, esse conjunto aqui é LI. Mas pode acontecer de você estar trabalhando com coeficientes complexos. Todo número complexo, pessoal, ele é da forma alfa 1 mais i vezes alfa 2, onde alfa 1 e alfa 2 são números reais. E i é a unidade imaginária, e i ao quadrado é igual a menos 1. Então, se agora o A1 e o A2 são números complexos, você vai ter de novo só uma equação aqui, ó, que vai ser A1 mais IA2. Só que agora o A1, ele é um número complexo, dessa forma aqui, e o A2 é um número complexo dessa forma aqui. Ao substituir o A1, ele é alfa 1 mais I vezes A2, mais
I que multiplica A2, que é beta 1 mais I beta 2. Aí aqui, essa primeira parte você repete, fica alfa 1 mais I alfa 2. Tem um passo aqui antes que eu acabei não colocando. E aqui você multiplica o I. Fica I vezes beta 1 mais I ao quadrado vezes beta 2. Só que I ao quadrado é menos 1. Por isso que eu agrupei aqui. Então aqui fica alfa 1 menos beta 2, que é a parte real, mais I, que multiplica alfa 2 mais beta 1, que é a parte imaginária. Para esse aqui ser zero, significa dizer o quê? Para essa expressão ser zero, porque isso aqui é zero, e porque isso aqui também é zero. Ou seja, o alfa 1 tem que ser igual ao beta 2, e o alfa 2 tem que ser igual a menos beta 1. Ora, mas isso aqui, pessoal, está me dizendo que eu posso escolher. Se eu fizer essa escolha aqui, o alfa 1 igual ao beta 2 e o alfa 2 igual a menos beta 1, para essa escolha aqui desses coeficientes, desde que eles não sejam zero, se eu pegar esse aqui diferente de zero, basta um deles ser diferente de zero, tá? Vamos pegar os dois. Para essa escolha aqui, eu acho esses números complexos, A1 e A2, de tal forma que essa combinação linear tem coeficientes não nulos, portanto o conjunto é LD. Tá? Certo. Então, observe o seguinte, que dependendo do corpo, dependendo se você está trabalhando com reais ou complexos, o conjunto pode mudar a natureza dele, de ser linearmente independente para ser linearmente dependente. Mas assim, eu não vou trabalhar muito, eu acabei não prestando atenção, mas a gente sempre que possível, a gente vai evitar trabalhar com números complexos, tá? A gente vai trabalhar mais com números reais. Tá bom. Ok? Outra dúvida que vocês tinham? Alguma outra questão que vocês queiram? Eu passei a 2 e a 3, não foi? Foi. E na aula anterior, quais foram? Foi a 2 do exercício proposto da 1.1.2. Ou, aliás, 1.2.1. Essa daqui, né? Então vamos lá. Vocês Isso. conseguiram fazer essa daqui? Tiveram algum problema? Professor, poderia fazer ela, por favor? Vamos lá. Então, ó, a gente está aqui. Aqui, esse corpo aqui, eu já vou supor que são os reais, tá? Não vou fazer nada com complexos, não. Então, você tem W1 e W2 subespaços de um espaço vetorial V. Aí ele pergunta, desses três, se eu pegar a união de subespaços, é um subespaço? Se eu pegar o produto cartesiano de subespaços, é subespaço? Se eu pegar a soma de subespaços, é subespaço? É isso que ele está perguntando. Tá? Então, para fixar as ideias, vamos supor que a gente está aqui com os... Imagine que esse aqui é o nosso espaço vetorial, tá? Sempre que eu falar de espaço vetorial, pessoal, vou fazer esse desenho aqui, tá? Um par de eixos. Quer dizer que a gente está trabalhando só no R2? Não. É só porque é a maneira mais fácil você desenhar um espaço vetorial. Isso aqui pode ter N dimensões, tá? É só para a gente ter uma ideia. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. A pergunta é, se eu pegar um subespaço W1, um subespaço W2, a união é subespaço? Eu vou pegar dois subespaços particulares aqui, pessoal. A resposta para o item A é não. A união de subespaços não é subespaço, a menos que um esteja contido no outro. Tá? Por que isso é verdade? Imagina que no R2 mesmo, vou dar um exemplo bem simples. R2, está no plano. Eu vou pegar esse subespaço aqui, o eixo X, e esse outro subespaço, o eixo Y. Tá? Eles são subespaços do R2, tá? Ok? É bem fácil verificar.
Por que que a união deles não é subespaço? Para ser subespaço, lembra que tem que satisfazer três coisas, né? O vetor nulo, então eu vou pegar aqui W1, vai ser o eixo OX, W2 vai ser o eixo OY. Aí a pergunta é, a união é subespaço? Não. Por quê? Eu vou dar um contra-exemplo de por que isso não é verdade. Então você pega aqui o W1 como sendo o eixo OX e o eixo OY. Para ser subespaço, tem que satisfazer três coisas. A primeira é que o vetor nulo tem que pertencer. Isso aqui, ok, pertence. O vetor nulo está aqui, ó. O vetor nulo está na interseção dos dois, está na união também. Dado qualquer camarada da união, o múltiplo dele tem que estar, e a soma de dois caras quaisquer tem que estar também. Então, observa o seguinte, eu vou escolher aqui esse vetor aqui, ó. Chamar de U. E pegar esse vetor V. Não importa o comprimento deles não, tá? Observa o seguinte, U e V pertencem à união, concordam? U pertence ao eixo X, V pertence ao eixo Y, então é claro que se U pertence ao eixo X, U pertence à união do eixo X com o eixo Y. Analogamente, se o V pertence ao eixo Y, ele pertence à união do eixo Y com o eixo X. Ok? Mas a soma deles não está no eixo X, não está nessa união, pessoal. Por quê? A gente sabe, esse padiço aqui a gente está pegando padiços cartesianos. Quando você fizer aqui a paralelogramo, quem é que o vetor soma? O vetor soma é esse camarada aqui, ó. Esse vetor aqui, ele nem pertence ao eixo X e nem pertence ao eixo Y. Esse camarada aqui não pertence a W1 união W2. Ele nem está aqui, nem está aqui. Portanto, uma das propriedades não vale, portanto, esse camarada aqui não é subespaço. Ok? Entendido? Então, Sim, a união de subespaços só é subespaço se um tiver contido no outro. Ou seja, a união já vai ser o maior, já é subespaço. É trivial. Agora vamos para o item B. Esse aqui foi o item A. Foi o item A. Okay, agora vamos para o item B. Espaço aqui. Esse negócio fica travando. No item B, pergunta se o produto cartesiano de subespaço é subespaço. Produto cartesiano, pessoal, isso aqui é o conjunto dos pares U1 e U2, onde o I pertence a WI, esse I, 1 ou 2. Um ou dois, tá? Ok? Bom, onde esse o1 e o 2 são vetores, tá? Bom, o vetor nulo está aqui. Na verdade, é que, nesse caso, vai ser subespaço, sim. O exemplo mais simples é eu vou dar um exemplo para vocês, mas eu vou provar porque é subespaço, tá? Pega aqui o R3. Tá? Pega aqui o R3. Se você pegar o produto aqui desse eixo, que é subespaço, por esse eixo que é subespaço, o resultado desse produto cartesiano é o plano. Esse plano aqui passando pela origem, e esse plano é subespaço. Isso aqui é só um exemplo
para ilustrar. Esse aqui não prova, tá? A gente quer provar que é subespaço, tem que fazer aquela verificação. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela proposiçãozinha que a gente provou. Para provar que um conjunto é subespaço, se pega U e V elementos do camarada que você quer provar que é subespaço, pega o número real lambda, a gente tem que mostrar que U mais lambda V pertence a W1 cartesiano W2. Ok? Vamos provar isso. Ora, pessoal, aqui eu vou... A letra acabou não ficando boa, mas tudo bem. Como U e V pertencem a W1 e W2, o U vai ter coordenadas que eu vou chamar de U1 e U2. E o V eu posso escrever como sendo V1 e V2. Onde o I, U1 e V1 pertencem a W1, o 2 e V2 pertencem a W2. O 1 e o 2, V1 são vetores, tá? Esse aqui é um vetor desse subespaço, esse aqui é um vetor desse subespaço. Vai. Ok? Então, quem é o mais lambda V, pessoal? Isso aqui é o 1, o 2, mais lambda V1, V2. Ok? Isso aqui, você desenvolve essa igualdade aqui. Desenvolve, você vai ficar com o 1, o 1 mais lambda V1. Esse parênteses aqui é só para organizar, tá? Mais o 2 mais lambda V2, ok? Opa, desculpe, aqui não é isso, né? Escrevendo bobagem aqui. Tá, não é bem isso não. Quase isso, só escrevi uma. Ainda bem que eu percebi antes. Então esse aqui é o 1 mais lambda V1, o 2 mais lambda V2. Agora sim. Ok? O 1 mais lambda V1, o 2 mais lambda V2. A gente quer provar que isso aqui pertence a esse subespaço aqui, W1 mais W2. Por que isso é verdade? Ora, pessoal, observe o seguinte. W1 é subespaço. U1 e V1 pertencem a W1. Portanto, essa soma aqui pertence a W1. Analogamente, como U2 e V2 pertencem a W2, que é subespaço, isso aqui pertence a W2. Então, ó, esse camarada aqui, da forma U mais lambda V, ele se escreve como sendo um cara a primeira coordenada dele pertence a W1 e a segunda pertence a W2. Portanto, isso aqui pertence a W1 cartesiano, W2. Ok? E como isso equivale? A gente pegou U e V quaisquer e lambda, um número real qualquer, segue que esse camarada aqui é subespaço. Ok? Entendido? Não é muito... Ok? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat, que eu não estou olhando. Tudo bem, né? Então vamos para o item 3. Item C, perdão. O item C, pessoal, é bem parecido com o item B, só que ele pede agora para soma. O que é que vocês acham? A soma de subespaços é subespaço?
Eu acho que é. E o resto de vocês, o que é que vocês acham? É só aplicar. Eu vou fazer aqui embaixo, então, mesmo. Bom, se o W é dessa forma aqui, você pega o... Você pega U e V pertencentes a W. Então, o U se escreve como sendo um certo... O1 mais o 2, o V se escreve como sendo V1 mais V2. Ok? V2, aqui você pega o lambda real. Ok? E aí você faz a conta, quanto é que é U mais lambda V? Isso aqui é... Só um minutinho, pessoal, só para eu fechar aqui um... Fechar aqui esses... Fica travando muito. Vou deixar menos coisas, né? Para que trave menos agora. Bom, então isso aqui é o 1 mais o 2 mais lambda V1 mais V2. Ok? Isso aqui, você reagrupa, isso aqui fica o 1 mais lambda V1 mais o 2 mais lambda V2. Agora, observe que WI, tá? Aqui, o W é dessa forma, é da soma desses camaradas onde cada W é um subespaço, né? Como W1 é subespaço, esse camarada aqui está em W1. Como W2 é subespaço, esse aqui está em W2. Portanto, isso aqui está em W, e dessa forma o W é subespaço vetorial de V. Ok? É só usar a definição, aquela proporçãozinha e a coisa funciona bem. Ok? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Me digam aí, o que é que vocês têm alguma dúvida? Se não, qual foi o outro exercício? Vocês lembram? Vocês vejam aí para mim, por favor. O 3 da página 10. 3 da página 10. Ah, tá, ok. Então vamos lá. Ok. Beleza. Eu vou apagar essa. Bom, como a aula está sendo gravada, eu vou apagar esse aqui. De espaço, tá? Ok, só um minuto. O 3. Bom, primeiro, você está com espaço vetorial sobre um corpo dos reais. E para mostrar aqui, se o IV são LDs, então um é múltiplo do outro. Então, o que é que ele está dizendo? Você está pegando aqui o item A, tá? Você está pegando o IV no espaço vetorial. Você está supondo que o conjunto formado por U e V, esse conjunto é linearmente dependente, ele é LD. Isso significa o quê?
Então, existem A1, A2 números reais, tais que A1, U, mais A2, V é igual a zero, onde pelo menos um desses caras aqui é diferente de zero. Não podem ser os dois. Se forem os dois, significa dizer que o conjunto é ali. Tá? Se a única maneira disso aqui dar zero é se os dois forem zero, que o conjunto é ali. Como eu estou supondo que o conjunto é LD, significa dizer que eu encontro que existem esse cara aqui, pelo menos um deles pelo menos um dos AIs é diferente de zero, ok? Então vamos supor, eu sei que um deles é diferente de zero. Eu vou supor que seja, suponho que seja o A1. Se for o A2, é a mesma coisa, ok? Se o A1 é diferente de zero, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Então acontece o seguinte. Se eu dividir, então se eu dividir, vou chamar isso aqui de estrela, tá? Por A1, e eu posso fazer isso, porque se ele é diferente de zero, eu posso dividir. Ok? Como é que fica? Bom, A1 dividido por A1 dá 1. Então fica U mais A2 dividido por A1 vezes V igual a zero. Igual ao vetor nulo. Concordam? Portanto, pessoal, isso aqui é a mesma coisa de dizer que U é igual a menos A2 A1 V. Ou seja, eu achei um número real, posso chamar de lambda, de tal forma que U é lambda V. Ou seja, esse camarada é múltiplo desse. Pronto, só isso. Entendido? Então vamos lá. O item B. Se epsilon é um conjunto de geradores de V e lambda é um escalar não nulo, então o conjunto lambda epsilon é também um conjunto de geradores. Ok. Esse também é simples, pessoal. É só você fazer o seguinte. O que aqui significa dizer? Vamos para o item B. Então a gente tem que epsilon um conjunto de geradores. Ok? De V. O que aqui significa isso, pessoal? Significa dizer que qualquer vetor de V se escreve como combinação linear de elementos de epsilon. Ok? E agora eu vou pegar esse conjunto aqui em lambda epsilon, que é simplesmente o conjunto da forma lambda V, onde V pertence a epsilon. Ou seja, eu estou pegando todos os elementos de epsilon e estou multiplicando por lambda, onde esse lambda aqui é diferente de zero. Ok? Então eu vou pegar um vetor U. Se eu pegar um vetor U em V, eu sei que existem escalares, existem números reais. A1, A2, até um certo AK reais. Então, se acontece o seguinte,
tais que U se escreve como sendo soma. Eu vou escrever o somatório aqui, tá? Soma de... desculpa, antes disso. Então, existem esses escalares e existem vetores V1, V1, V2, V2 até VK, vetores de epsilon, tais que o U se escreve como sendo soma de AJ, VJ, onde esse J varia de 1 até K. Esse aqui é o fato desse cara gerar V. Certo? Agora eu quero mostrar que lambda epsilon também gera V. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente prova aqui? Isso acontece. Alguém conseguiu fazer essa questão, esse item? É a mesma coisa, pessoal. Aqui, a única diferença é que os escalares que vão aparecer, como o lambda, basta você... Por que é que isso acontece? Dado esse mesmo U, basta você tomar os escalares AJ tio como sendo AJ dividido por lambda. Se você pega esse com J aqui, claro, variando de 1 até K. Para esse conjunto de escalares aqui, e para esses mesmos vetores, vai acontecer o seguinte, o U, se você fizer essa soma aqui, ó, se você fizer soma de AJ tio VJ, isso aqui é igual a soma esse negócio está travando demais. Desculpa, isso é porque realmente esse programa não está ajudando, mas tudo bem. Então fica soma. Quem é o AJ tio? É AJ lambda. Desculpe, o VJ e agora, que esqueci de dizer, não é VJ, aqui são vetores VJ tio, onde o VJ tio ele é lambda VJ, tá? Ok? Então esse aqui é lambda VJ. Esse aqui é a mesma coisa que soma de AJ VJ, que é U. Então, ó, se você pega o vetor U, você sabe que existem esses escalares, esses vetores, esses escalares reais, números reais, e esses vetores em epsilon, tal que vale isso. Para esse mesmo vetor U, eu vou encontrar escalares AJ tio e VJ tio. Observe que esses VJ tio pertencem a lambda epsilon. Então, o que é que a gente mostrou aqui? Que existem escalares AJ tio, e existem elementos do lambda epsilon de tal forma que o vetor U se escreve como combinação linear desses caras. A gente pegou um vetor U qualquer, mostrou que ele se escreve como combinação linear desses caras. Portanto, esse camarada aqui é gerador de V.
Entendido? Bom. Vocês entenderam, pessoal? A conta não é nada demais. O que é que aconteceu aí? A gente pegou um vetor qualquer do espaço vetorial. Como o epsilon é um conjunto de geradores, então existem esses escalares, esses elementos de epsilon, que quando você faz a combinação linear desses caras de epsilon com esses coeficientes, dá o vetor U. O que é que a gente tem que mostrar? O que é que a gente precisa fazer para mostrar que lambda epsilon também é gerador? Basta você mostrar que existem escalares e elementos do lambda epsilon que geram qualquer elemento. Você pega aquele mesmo U. E aí você escolhe os escalares, quem vão ser? Você já sabe que existe aqueles AJ. Como o lambda é diferente de zero, você escolhe o AJ tio para ser AJ dividido por lambda. E os elementos do lambda epsilon você escolhe para ser lambda VJ, onde os VJ são os caras que você pegou inicialmente. Quando você faz a combinação linear, dá exatamente o U. Foi isso que a gente fez. Ok? Vamos lá, o item C. O item C diz que se você tem dois subespaços de V, que só se interceptam na origem, então quaisquer dois vetores não nulos, V1 em W1 e V2 em W2, são LIs. Tá. Vamos pensar um pouco aqui. Deixa eu apagar aqui e a gente faz aqui um desenho. Só um minuto. Só se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Não sei se... Aqui não tá... Só um minuto... Já tem um bom espaço aqui. Então vamos lá, o item C. Fazer aquele desenho de novo. E aqui, pessoal, aqui os dois subespaços que eu vou trabalhar. Esse aqui é o que eu vou chamar de W1. E esse aqui é o W2. Okay? A situação que a gente tem é exatamente essa. A interseção deles é só a origem. Tá? O que ele está pedindo para mostrar? Se você pegar um vetor aqui, se vocês pegarem um vetor V1 aqui, e um vetor V2 aqui, eles são linearmente independentes. Por que isso é verdade, pessoal? Mesma coisa. Observa que... como é que a gente pode argumentar aqui? Então você tem aqui esse conjunto, chamar de epsilon, V1, V2. Como é que a gente argumenta que esse camarada aqui é linearmente independente? Que esse conjunto é linearmente independente. Vou pensar um pouco aqui. Subespaços, acho que eu tinha lido errado, só um minuto. Então, classificar dois vetores não nulos. Não, tudo bem. Então é isso mesmo. Então você pega um cara aqui, nesse subespaço, outro cara nesse. Então, a gente quer mostrar que ele é linearmente independente. Suponha que ele não seja. Vamos ver se funciona. Então, a afirmação é que esse camarada aqui é LI. Então, suponha
Suponha que o epsilon é LD. Aqui é um epsilon, tá, pessoal? Deixa eu apagar. Tô parecendo outra coisa aqui. Muito. Ok. Isso significa dizer o quê? Significa, então, existem A1 e A2 reais, tá? Esses reais, pelo menos um deles é diferente de zero. Não todos nulos. Não todos nulos. Tais que, quando você fizer aqui, A1, V1, mais A2, V2, isso aqui dá o vetor nulo. Ok? Então, vai ser o mesmo argumento daquela outra. Acho que travou aqui. Só travou aqui. Ele não vai sair. Mas aqui é o mesmo argumento. Você supõe que o A1 é diferente de zero. Você divide todo mundo por A1. Lembra que a gente provou que fez a mesma conta e mostrou que um era múltiplo do outro? Então, se eles são LDs, a gente vai concluir que um é múltiplo do outro. Só que um é múltiplo do outro significa dizer que os subespaços são os mesmos. Só que os subespaços, a única interseção deles é o vazio. Desculpe, só o vetor nulo. Tá? Só vou parar a apresentação porque travou ali. Ele está pitando aqui alguma coisa. Não estou entendendo. Okay? Mas ficou entendido? Você supõe que ele é LD. Aí você tem coeficientes não todos nulos, o A1 e o A2, quando você faz a combinação linear, dando zero. Aí você supõe que o A1 é diferente de zero. Tanto faz um ou outro. Aí você repete aquela mesma conta que a gente fez. Divide por A1 e passa um vetor para o outro lado, da igualdade. Então você tem que um vetor é múltiplo do outro. Só que se um vetor é múltiplo do outro, pessoal, eles estão no mesmo subespaço. Só que a gente está supondo que os subespaços ali são diferentes. É um absurdo. Então a gente está chegando no absurdo. Portanto, o conjunto tem que ser LI. Ok? Perguntas? Perguntas, pessoal? Se não tiver alguma pergunta aí, se manifeste, por favor. Definitivamente eu não vou mais usar o OneNote para fazer essas aulas de vocês. Ele não roda mais. Ok? Então é isso, pessoal. O outro item eu vou pedir que vocês tentem mais um pouco. Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? Ficou faltando só um item, né? Tentem fazer. Se aqui já não tentaram e talvez com as coisas que a gente fez aqui tenha ficado um pouco mais claro. Tá? Deixa eu só comentar aqui, antes da gente encerrar. O item D, sim, a aula será postada no YouTube. Todas as nossas aulas são postadas no YouTube, tá? Não se preocupem. Tá? Então, o item D diz o seguinte: se delta é linearmente independente, então delta é uma base para o espaço de suas combinações lineares. Esse aqui tem que pensar um pouquinho, tá? Esse aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui é óbvio. Óbvio não, desculpe. Não é difícil. É só você se lembrar que o que ele diz? Que delta, um conjunto LI, ele diz que ele é uma base para um espaço das combinações.
Lembra que para ser base, um conjunto de vetores tem que ter duas propriedades. Ele tem que ser LI e tem que gerar o conjunto do qual ele é base. Você quer provar que ele é base. Então a gente já está com o conjunto LI. Tá? Só basta mostrar que ele é o conjunto de geradores do conjunto que a gente está tratando aqui. No caso aqui, o conjunto, pessoal, é o espaço das combinações lineares. Então você tem um conjunto, delta, aí você pega o conjunto de todas as combinações lineares de vetores desse conjunto. Ora, pessoal, mas isso, já por definição, já torna o delta um conjunto de geradores desse camarada. Se ele é linearmente independente, segue trivialmente que ele é base, ok? É mais difícil escrever do que falar. Tentem escrever isso aí, qualquer coisa, me pergunta que eu escrevo para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação agora. Tá?